Se coloque em pé em nome de Jesus. Gostaria de convidar o pastor Ivan. Gostaria que você recebesse o homem de Deus aplaudindo e glorificando o nome do Senhor. Aleluias. Pastor, Deus abençoe que o Senhor seja usado, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Graça e paz. Prazer maravilhoso poder estar aqui com vocês nessa manhã. Eu já pude sentir Deus aqui. Eu fico feliz que quando a gente pode sentir a presença de Deus e ficar à vontade na presença dEle, saber que Ele está aqui. Esse louvor maravilhoso que podemos adorar o nome do Senhor. Deus, Ele é fiel. Deus é bom o tempo todo. Amém. Estou feliz de poder estar aqui. Esse mês é aniversário da igreja. E o pastor Deus pediu para que a gente pudesse estar aqui. Fiquei feliz com o convite de poder conhecê-los. Eu conheci vocês por fotos do Facebook. O Facebook deixa a gente um pouco assimilar, né? A gente vai olhando, eu já vi essa pessoa, já vi aquela, já vi aquele, já vi a pastora. A gente vai conhecendo as pessoas, né? Lembrando aquelas fotos que a gente viu. E hoje fico feliz de vê-los pessoalmente e poder estar aqui para compartilhar algo da parte de Deus com vocês. Abra sua Bíblia comigo. Hebreus, capítulo de número 2. Querido Espírito de Deus. Hebreus, capítulo de número 2, versículo 6. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga socorro. Benção. Quando alguém grita socorro, o irmão ajuda, né? Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que o visites? Fizeste-o um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Mas agora, ainda, não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco melhor, um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e honra, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provaste a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem todas as coisas e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelo sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, vêm todos de um só. Por esta causa ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porém nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui, e os filhos que me deste. Portanto, visto como os filhos são participantes comum da carne e do sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotaste aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Pois, na verdade, não presta auxílio aos anjos, mas sim a descendência de Abraão. Pelo que convinha que tudo fosse feito semelhante aos seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Pai, estamos diante da tua santa palavra, Senhor. E eu quero pedir a Deus que o Senhor possa falar conosco segundo o teu querer. Espírito Santo de Deus, flui segundo a tua vontade.
Prepara o nosso coração para ouvirmos a Tua voz e fala conosco. Usa a minha vida, Senhor. Eu me entrego para que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor tem nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Se assenta dando glória a Deus. Deus colocou uma palavra que pudesse compartilhar com os irmãos a respeito de uma das cartas que muito me impressiona. Para quem quer conhecer o Velho Testamento, se você ler o livro de Hebreus, ele é um resumo todo do Velho Testamento. E nesse resumo é um resumo que o autor fez questão de mostrar que Jesus estava sempre presente em todo o Velho Testamento. Mostrando a superioridade de Jesus, o Criador de todas as coisas. Aquele que era maior que Abraão, Isaac e Jacó. Aquele que foi maior que o rei Davi. Que foi maior que todos os sumos sacerdotes que herdou a geração de Melquisedeque, sendo o maior sumo sacerdote sobre nossas vidas. O livro de Hebreus fala que todas as promessas convergiam nele, e por ele todas as coisas foram construídas por um propósito. Mas o que me chama muito a atenção é que no capítulo 2 o autor para falar algo a respeito de coisas espirituais sobre a vida de pessoas comuns. E ele faz uma pergunta que muitas das vezes soa na nossa vida em momentos de dificuldade ou até mesmo em momentos de meditação. Quem é o homem? Por que você foi feito? Por que você foi criado? Por que eu fui criado? Qual é o propósito de Deus criar o ser humano e colocar aqui na terra? Há um propósito para todas as coisas. Ninguém vem ao mundo sem um propósito. Ninguém nasce sem que Deus tenha algo especial ou específico sobre a nossa vida. Mas é importante entender que tanto o livro todo de Hebreus, mas também o capítulo 2, principalmente, fala de coisas espirituais. E às vezes a gente se prende tanto com as coisas naturais da terra, que a gente perde um pouco da percepção das coisas espirituais. E é importante entender que Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, e uma das cartas mais maravilhosas, porque ali ele fala sobre coisas espirituais, sobre a salvação, sobre o Espírito Santo selando o ser humano, sobre o poder de Deus que opera na vida da igreja. Ele fala algo tremendo, diz assim: porque o nosso Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já nos tem abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E quando nós, como seres humanos, entendemos a respeito disso, nosso coração se acalma. Porque nós começamos a entender que hoje pode ser que eu não tenha uma situação resolvida, mas Deus já tem ela resolvida nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pode ser que na minha vida a cura ainda não chegou, mas a cura já está liberada no reino espiritual em Cristo Jesus. Pode ser que as minhas finanças ainda estejam de ponta cabeça, mas Deus já tem a solução dela nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Foi o que Paulo ensinou. Só que muitas vezes nós se prendemos tanto com as coisas materiais e esquecemos que no reino espiritual, tudo Deus prepara antes de trazer a existência na terra. Tudo Deus faz com um propósito tremendo, e a sua vida é um propósito tremendo de Deus. E você precisa entender isso. Colocar isso no teu coração para viver uma vida de vitória. Por exemplo, uma pergunta: quem Deus criou primeiro? O homem ou a mulher? Pergunta fácil, hein? De escola bíblica. Quem Deus criou primeiro? O homem ou a mulher? Quem Deus criou primeiro? O homem ou a mulher? Quem Deus criou primeiro? Olha que interessante. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Se você quiser até ler, a Bíblia diz assim: e Deus, depois de criar todas as coisas, ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e domine o homem sobre todas as coisas, sobre os peixes, sobre os animais, sobre as plantas, sobre tudo que foi construído. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e os fez homem e mulher. Aí no capítulo 2 a Bíblia diz assim: e a terra estava sem alguém para lavrá-la, e não chovia sobre a terra, simplesmente saía um mormaço de água da terra.
E aí Deus foi à terra e colocou o homem da terra, fazendo do pó do barro. Então quem Deus fez primeiro? Os dois juntos. Por que a gente fala que o homem fez primeiro? Porque a gente está sempre voltado para as coisas da terra, materiais. Mas o propósito de Deus desde o princípio foi o homem, a mulher e a família constituída. Deus não foi pego de surpresa com Adão num canto triste porque não tinha uma companheira. Deus já tinha a mulher pronta, simplesmente esperando o momento certo em que Deus preparasse, ou que o Adão preparasse a terra para que ela chegasse para viver do lado dele. O homem teve que trabalhar muito para Deus colocar a terra, a mulher que está próxima de você aí. Deus, no reino espiritual, prepara todas as coisas. Quer ver uma outra coisa que às vezes a gente ouve, e ela não está errada, mas ela precisa ser melhorada? Deus conhece você desde o ventre da sua mãe. Quem já ouviu essa palavra? Você concorda com ela? Sim ou não? Mas eu vou melhorá-la para você. A Bíblia diz assim: Deus me conhece ainda antes de eu estar no ventre da minha mãe. Ainda quando eu estava informe, Deus conhecia todos os dias da minha vida. Sabe o que eu quero dizer para você? Antes de você nascer, Deus te criou com um propósito no céu. E aí no tempo certo Ele te colocou aqui na terra através dos seus pais. E às vezes a gente fica pensando: quem sou eu? Por que eu nasci? Qual é o propósito de Deus? Às vezes a gente acha que foi um acidente, os nossos pais, e às vezes tem famílias que falam assim: você nasceu antes da hora, você chegou numa hora errada e trouxe um transtorno na nossa família. E tantos filhos, tantas pessoas crescem às vezes ouvindo coisas dos pais, ou até mesmo de toda a família a respeito do tempo, do nascimento dele, ou porque não vive junto com os pais. Deixa eu dizer uma coisa para você: você nasceu no tempo que Deus queria que você nascesse, porque Deus projetou você no céu, Deus projetou os teus dias, Deus confia e acredita naquilo que Ele colocou na sua vida para ser executada. Deus tem um propósito com você. Antes ainda do ventre da sua mãe, Deus te conhecia. Dá para pensar um negócio maravilhoso desse? É, pastor? Deus já sabia que você ia ser pastor. Ah, que coisa maravilhosa. Antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Que coisa maravilhosa. E quando eu olho para essa carta de Hebreus, a pergunta feita é uma pergunta de um salmista. Ele está simplesmente repetindo o que o salmista falou. Quem é o homem para que Deus se lembre dele? E aí eu paro para pensar a construção de todas as coisas. Deus criando todas as coisas. Deus do céu com uma atenção tremenda olha para uma bola de água. E na época não era a nossa água, porque a nossa água é H2O. O oxigênio é feito pelas plantas, tanto as marinhas quanto as que foram construídas sobre a terra. Então, na verdade, era uma molécula de hidrogênio. E o Espírito de Deus se movia sobre a face daquelas águas. E Deus, de repente, disse assim: haja luz. E houve luz. Sem ter sol, sem ter estrelas, sem ter nada constituído que nós entendemos como aquilo que traz luz para nós. Porque na nossa percepção, o que ilumina a terra é o sol. O que ilumina a noite é o reflexo do sol sobre a lua e traz o reflexo para a terra. E a terra tem uma possibilidade de uma claridade. Mas como Deus traz do nada a luz e começa a construir todas as coisas? Porque havia um propósito. E eu fico maravilhado de ver, porque quem escreveu isso foi um homem que viveu vários anos, centenas de anos depois do livro. Deus trouxe a ele uma revelação para que nós entendêssemos a importância que Deus tem sobre a nossa vida, sobre a terra. Um dia, Moisés, simplesmente depois de 40 dias e 40 noites jejuando, né, no monte. Fala para o seu irmão: você tem jejuado bastante, irmão? Fala para ele: você tem jejuado bastante, irmão? Fala para ele assim: ó, como Deus é bom. O homem jejua 40 dias e 40 noites para dar uma revelação para nós de graça, assim. Não precisou você revelar, ficar 40 dias e 40 noites. Mas a Bíblia fala que ele diz para Deus assim: Deus, me mostra a tua glória. E a Bíblia fala que Deus fala assim: eu não posso mostrar a minha glória. E a palavra glória muitas vezes é um pouco incompreendida, porque a palavra glória, ela se reflete muito à manifestação de Deus.
Mas a glória de Deus não é a manifestação de Deus. A manifestação é a Shekinah de Deus. É Deus presente no meio de nós. A glória de Deus são os feitos de Deus. Quando falamos assim, Deus vai manifestar a glória dele sobre a sua vida, nós estamos dizendo assim, os feitos de Deus, as obras de Deus vão ser manifestas sobre a sua vida. Deus tem planos na sua vida e a glória dele vai se manifestar. Quando a Bíblia fala assim, a terra está cheia da sua glória, é que tudo que você olha foi Deus quem fez. Então, os feitos de Deus estão aí. É a glória de Deus manifesta sobre a nossa vida. Então ele está dizendo, mostra toda a tua glória. A palavra toda a tua glória está ali no verbo de futuro. Ele estava dizendo assim, eu quero que o Senhor me mostre tudo que o Senhor fez e o que o Senhor vai fazer. E aí Deus falou para ele, eu não posso mostrar porque ninguém suporta ver toda a minha glória. Um homem que Deus mostrou um pouquinho da glória futura dele, que foi o Apocalipse, a Bíblia fala que ele caiu como morto. Para ele foi como morto, mas ele morreu. E aí Jesus o pega pela mão e o traz de volta e diz assim, não temas, João. Porque ainda vou mostrar algumas coisas futuras para você. Mas para Moisés, Deus fala assim para ele, eu vou te colocar na fenda de uma rocha. E vou te mostrar a minha glória. Só que quando Deus mostra a glória para ele, ele passa pela fenda da rocha e Moisés consegue ver, a Bíblia traduz de uma forma interessante, fala assim, a costa de Deus. Mas a palavra hebraica, kanishnei, não é a costa de Deus. É a parte de trás de Deus, ou a parte de trás da glória de Deus. E o tradutor achou melhor colocar a parte de trás, então vamos colocar a costa de Deus. Mas a verdade, a referência que estava dando ali, era o passado de Deus. E o que é que Deus mostrou para ele? Eu imagino assim que Deus ter criado um telão em 3D, naquela época já, e começou a mostrar a glória desde o princípio. E aí quando ele começou a ver a glória de Deus, ele começou a escrever, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Só havia uma partícula, de repente houve algo que criou a luz. Alguns teólogos dizem que foi uma explosão, que confirma o Big Bang. Outros dizem que foi simplesmente maravilhosamente Deus fazendo do nada acontecer algo, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. E Deus começa a construir algo e ele começa a ver, pare para pensar, um homem que tinha uma vida, que primeiro viveu 40 anos no Egito, viveu depois 40 anos atrás do deserto e agora está levando o povo no meio do deserto, começa a ter uma visão de algo que ele nunca viu na vida. E ele tenta descrever isso. E ele diz, Deus fazendo dia a dia, durante 6 dias, a construção de todas as coisas. Quando eu olho para o livro de Hebreus, a Bíblia fala que os anjos ficaram atônitos com aquilo que Deus estava fazendo. E o porquê Deus estava fazendo? Qual era o propósito? Sabe quem também estava olhando? O diabo e os seus anjos que tinham caído do céu. O que é que Deus está fazendo? Por que Ele está criando um reino físico? Se até agora tudo que existe é no reino espiritual. E aí Deus em 6 dias constrói tudo que você imagina que possa existir e aquilo que ainda o homem não descobriu. Porque até hoje o homem descobre animais novos, plantas novas, insetos novos. E Deus fala assim, ainda está longe de você descobrir tudo que eu fiz. E Deus criou tudo isso por quê? Qual é o propósito? E quando Deus coloca Adão na terra, e depois traz Eva na terra, a Bíblia fala que Deus todo dia às 6 horas da tarde ele descia para bater um papo. Pare para pensar, Deus descia. Não era a forma teofânica, que somente 2 vezes no Velho Testamento aparece Deus descendo na terra. O resto, todas as horas que Deus aparece na terra em forma teofânica, é um anjo do Senhor representando a Deus. E nesse momento Deus desce na terra às 6 horas da tarde. Dá para pensar Deus descendo no seu quarto para bater um papo com você todo dia às 6 horas da tarde? E o que será que Deus falava com Adão? Qual era o propósito que Deus tinha com Adão aqui na terra? Quando nós começamos a ler o livro de Hebreus todo, a gente começa a entender um resumo do que Deus queria com Adão. Deus queria fazer mais ou menos, vou te explicar a respeito do Brasil. Quando existia uma potência chamada Portugal. Portugal era uma potência na Europa.
E Portugal resolveu desbravar os mares e esticar as suas tendas. Começou a fazer o que Isaías disse a respeito do que Deus fez. E esticando as tendas, um dia uma caravela de Portugal parou no Brasil. E instituiu o Brasil como uma colônia de Portugal. E o que aconteceu com a colônia? A colônia recebeu as leis de Portugal. Passou a dever obrigações ao rei de Portugal. Tudo que se fazia nessa colônia se fazia para Portugal. Portugal era o reinado sobre a colônia do Brasil. O Brasil era ligado a Portugal. Isso é para você entender agora, voltando para a Bíblia. Porque Deus colocou o homem na terra. Sabe por quê? Porque o desejo de Deus é que a terra fosse uma colônia do céu. O desejo de Deus é que o reino de Deus que havia no céu, no espiritual, agora passasse a existir no natural. E Deus constrói toda a terra para implantar o seu reino. E todo dia às 6 horas da tarde Deus descia na terra para falar com Adão. Adão, é desse jeito que você tem que implantar o meu reino. É dessa forma, as leis são essa. É assim que você vai fazer. E eu serei sempre o rei soberano. Mas na terra eu te dou autoridade para mandar em tudo. E aí a Bíblia fala que Adão começa a fazer tudo bonito. Como os colonizadores do Brasil fizeram durante um tempo. Só que você conhece a história do Brasil. Chegou um dia que alguém disse independência ou morte. E separou a colônia de Portugal. E a colônia passou a não ser mais parte do reino de Portugal. Mas passou a ser agora o Brasil, essa nação que nós vivemos, maravilhosa, apesar de tudo que estamos passando. Já não é mais uma colônia de Portugal, agora é uma nação. Só que o homem que fez isso chama-se Adão. E a palavra que ele usou não foi independência ou morte, foi independência e morte. A partir dali a morte entrou na terra. E a colônia se desligou. Agora a terra fica sob o domínio do homem. E o homem tenta de várias formas, aleluia, trazer Deus de volta para a colônia. Porque se existe algo, irmãos, que o homem sempre precisou, foi de Deus na vida deles. O homem errou, se você conhecer a história da humanidade, você vai ver que o homem não errou propositalmente quando criou outros deuses. É porque ele sempre teve a necessidade de ter Deus. O homem não foi para a idolatria porque, o homem não é tão mau assim que ele preferiu ser idólatra do que conhecer a Deus. Não, o homem foi para a idolatria por necessidade de Deus e não saber como buscar a Deus de uma forma correta, porque ele decretou a independência do reino. E durante todo o Velho Testamento você vai ver o homem tentando ligar, fazer essa conexão com o reino de novo, mas ele não conseguiu fazer isso. Não conseguiu. Mas aí quando eu vejo Jesus vindo na terra, aleluia, e ele nasce, a Bíblia fala nesse texto, que tudo que era para ser nosso já não era mais nosso. Jesus desce para conquistar tudo de novo. E ele foi feito também, como nós fomos, um pouco menor que os anjos na terra. E de glória ele foi coroado. E ele viveu e venceu o pecado. Só que quando ele chega aos seus 30 anos para começar o seu ministério, o que me traz um desejo tremendo de servir a ele é a primeira pregação dele. Antes ainda de Pedro ser discípulo, antes de Tiago ser discípulo, antes de Judas andar com Jesus e Mateus, antes mesmo de tudo isso, Jesus faz o primeiro sermão dele. E sabe quantas palavras ele usou no primeiro sermão? Poucas, apenas um versículo. Mas foi o sermão que mudou a história de toda a humanidade. Ele disse assim: arrependei-vos, porque é chegado de novo o reino de Deus na terra. Qual foi o propósito de Jesus? Foi trazer de volta o reino de Deus. E o reino de Deus, ele prega o primeiro sermão na montanha, ele começa a dizer: o reino de Deus é diferente de tudo isso que vocês implantaram. Porque bem-aventurado é o homem que sofre. Bem-aventurado é o homem que sofre perseguição. Bem-aventurado é o homem que chora. Bem-aventurados são aqueles que buscam a Deus em sinceridade.
Ele começa a ir na contramão de tudo, dizendo assim: o reino de Deus não está voltado com a estrutura do pecado. O reino de Deus está voltado para homens que buscaram arrependimento e vivem uma nova vida com Cristo. E ele passa 3 anos e meio ensinando sobre o reino de Deus. Se você ouvir o Evangelho de Mateus, leia. Jesus vive falando assim: e o reino de Deus se assemelha a um homem que lança sementes. E o reino de Deus se assemelha a um juiz. E o reino de Deus se assemelha a um senhor da vinha. E o reino de Deus se assemelha a 2 homens que estavam caminhando. E o reino de Deus se assemelha a um rico e um pobre. E aí ele vai explicando como funciona, por que ele estava fazendo isso. Ele chega em Mateus capítulo 28, depois da ressurreição, e explica por que ele fazia isso. E ele diz assim: ei, escute essa mensagem. E os 120, 12 mais 120, ouviram a mensagem que Jesus falou. E ele disse assim: ide por todo o mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine a eles todas essas coisas. Sabe o que Jesus fez naquele momento? Ele estava novamente instituindo a colônia e dizendo a todos que crerem nele: vocês voltam a ser os colonizadores dessa terra. Por que você existe? Para ser colonizador da terra. Deus fez Adão como colonizador, e Adão por um pecado se afastou da colônia e não era mais colonizador. Deixa eu dizer uma coisa: Jesus veio reestabelecer o reino de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, e Ele fez de mim e de você um colonizador para essa terra, e Ele te chama a se levantar e colonizar a sua família, o teu trabalho, a escola, aonde quer que você esteja. Leve a colonização do reino, implante o reino de Deus na terra. Ele te chamou para implantar o reino de Deus na terra. Diga para você mesmo assim, diga: eu sou colonizador. Ponte o dedo para o irmão e diga assim: você é um colonizador. Quando eu olho que Jesus vai ensinando os apóstolos, Jesus fala assim: olha, desejo que eu tenho de vocês e para vocês é que vocês não vão para o céu. Olha o desejo de Jesus. Pastor, mas isso aí tá... Não, esse é o desejo nosso, ir para o céu. O desejo de Jesus é que nós façamos a obra dele aqui na terra. Olha que interessante. Pai, eu não peço que o Senhor livre eles do mundo. Não, eu quero que eles fiquem no mundo. Só livra eles do mal. A oração que ele fez a Deus. Não peço que o Senhor tire eles do mundo. Não tire eles daqui não, deixa eles aqui. Porque eles têm uma obra muito grande a ser feita nessa terra. Eu vou usar a vida deles. Eu vou fazer deles colonizadores. Eles vão expandir o reino. E preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. A gente fica vendo os sinais do final da vinda. E eu sou professor de teologia, gosto muito disso. E fico vendo tanta gente: ah, porque agora vai ter uma guerra em tal lugar, Jesus está voltando. Ah, porque agora um terremoto está acontecendo, Jesus está voltando. Porque houve um barulho de um tsunami, Jesus está voltando. Mas se você olhar o sermão que Jesus fala a respeito disso, ele fala: nos últimos dias haverá terremoto, haverá guerras, haverá batalha entre famílias, irmão contra irmão, haverá tantas coisas, virá pestes, doenças, virá tantas coisas. Só que Jesus termina esse sermão dizendo assim: mas isso, irmãos, não é o fim. A teu irmão diz assim: isso não é o fim, irmão. Aí Jesus termina dizendo assim: o fim será quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações. Sabe o que impede Jesus de voltar? Você, como colonizador, começar a colonizar de verdade. A igreja precisa despertar e entender que há um chamado. E qual é o chamado? É o chamado de você ter a obrigação de fazer esse templo ficar pequeno. O chamado de você trazer pessoas ao reino. E trazer pessoas ao reino é trazer pessoas para viver o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus. E o que me encanta em Cristo é que primeiro Adão,
ele foi colocado na terra, ele foi instruído, mas ele se virou sozinho. E ele não conseguiu vencer e se decretou independente. Mas eu e você, ele disse assim: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos dessa vez. Dessa vez eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou para o Pai e vos enviarei um Consolador. E ele falará de mim por vós. Olha só, falará de mim por vós. Ele está dizendo assim: você vai colonizar, mas você vai ter a ajuda do Espírito de Deus para fazer essa obra. Você vai ser um colonizador, mas não vai estar sozinho, porque o Espírito de Deus tomará conta de você e vai te ajudar a ser colonizador. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está querendo levantar o teu ministério, dar uma nova chance, uma nova visão, um novo momento para você, porque você é colonizador e não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está habitando em você e dizendo: te levanta, eu te chamei, coroei-te de glória, te fiz um pouco menor que os anjos, mas dei autoridade sobre toda a terra. Vai e pregue a minha palavra. Nós não fomos colocados nessa terra em vão. Eu tenho convicção, eu não nasci à toa. Eu sei que eu nasci porque Deus tinha um propósito com a minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa: nada é criado sem antes existir um propósito. Diga comigo: o propósito vem antes da criação. Vou te dar um exemplo. Imagine um engenheiro eletrônico. Se formou, um homem conhecedor da área da eletrônica. Aí um dia ele senta numa cadeira, junta um monte de peças e começa a soldar as peças. Vai soldando. De repente ele termina aquela obra-prima. E ele levanta a obra-prima. Ele diz assim: oh, muito bom, vou chamar isso de microfone. É assim que é feito? Primeiro ele idealiza: eu preciso fazer algo para comunicação. Eu preciso fazer algo. Vou chamar isso de microfone. Como eu vou fazer isso? E ele começa a usar a mentalidade que Deus deu a ele e o conhecimento adquirido, e ele vai somando, e ele constrói um projeto. E depois que ele constrói esse projeto, ele parte para a prática, para fazer com que esse projeto exista. E quando esse projeto existe, e ele pega e faz funcionar o microfone, ele já tinha nome, já tinha projeto, e já tinha utilidade para aquilo que seria feito. Deixa eu dizer uma coisa: quando Deus pensou em você, primeiro, Ele fez um projeto da tua vida. Você não nasceu em vão, não. É um projeto em cima de você. Segundo, Deus construiu o teu propósito. E quando Ele fez o teu propósito, agora Ele falou: agora é a hora. E Ele foi lá no ventre da tua mãe, com a ajuda do teu pai, e coloca você lá. E você passa a existir. E quando você nasce e você existe, aí o propósito começa a se cumprir na tua vida. E eu vou dizer uma coisa que demorou para mim entender, o apóstolo Paulo falando um negócio daquele, demorou. Porque quando a gente começa a ser novo, convertido, parece que a gente começa a viver do avesso. A gente tem um amor tremendo por Cristo, mas parece que fica tudo mais difícil na vida da gente. Só comigo aconteceu isso? Assim, nossa, se eu soubesse disso, eu tinha fugido daquele crente que pregou para mim. Parece que tudo vem do avesso. E aí eu não entendia como é que Paulo podia escrever: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que foram escolhidos para um propósito. Eu falei: como pode isso contribuir na minha vida? Eu, quando eu fui novo convertido, eu era empresário. Perdi tudo. Fui para Jesus. Fiquei 3 anos andando a pé. Irmão, eu caminhava para ir na igreja 7 quilômetros, 8 quilômetros por dia. Eu ia quase todo dia na igreja. E eu ia no caminho falando assim: Jesus, dá um carro para mim. Até que no final dos 3 anos eu já estava falando assim: Senhor, me dá uma condução. Nunca peça uma condução para Deus. Que Deus te livre disso. Deus me deu um carro
um gol a ar. Os mecânicos chamavam de papavento. Era um maestro, irmão. Vivia dando concerto. Nunca me deixou na mão, mas eu deixei ele umas par de vezes para trás e segui a pé. Nunca peço uma condução para Deus, irmão. E eu dizia, Deus, que isso pode contribuir para o meu bem? E aí Jesus, com todo carinho, diz assim, ei, o que eu faço hoje, você só vai entender amanhã. O que você passa hoje, você só vai entender depois. E Paulo com maestria escreveu isso, porque tudo isso estava forjando o ministério que Deus me deu. E eu vivi tantos altos e baixos no meu ministério, tantos momentos bons. Trabalhei com o Marco Feliciano, fui diretor da gravadora e do ministério dele, trabalhei com o Silas Malafaia, o pastor Jabes Alencar. Quando saí de tudo isso, fui para a caverna, fiquei sem nada. Altos e baixos. E tudo isso Deus estava moldando o meu ministério. Até que um dia eu li esse texto de uma nova perspectiva, e eu entendi que tudo contribui para o bem daqueles que têm propósito com Deus. E Deus está ensinando qual é o seu propósito. Ninguém nasce em vão, você foi chamado para implantar o reino, e o propósito de Deus na sua vida para implantar o reino, cresce de acordo com as coisas que Deus coloca e tira na sua vida, e Ele vai te moldando, te ensinando e te fazendo no formato de Cristo, porque o versículo 29 diz assim, porque todos foram chamados para ser conforme Cristo, na forma de Cristo, do jeito que Cristo foi. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo que acontece na sua vida glorifica a Deus. Fique tranquilo, mas não vai parar no dia da prova. O dia da vitória está chegando, o dia do dia melhor está chegando. O choro ainda pode durar uma noite, mas a alegria vem, ela vem, ela vem, ela vem. A alegria vem pela manhã. Fique tranquilo. Ele está te fortalecendo porque Ele tem um chamado na sua vida. E o texto que nós lemos é maravilhoso, porque ele diz assim, Ele deu sobre nós, coroou-nos e colocou-nos sobre a autoridade sobre as coisas na terra. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo isso na nossa vida nos dá autoridade sobre as coisas na terra. Que é um outro versículo que eu não entendia, que Paulo dizia, eu sei ser pobre, sei ser rico, sei ter bastante, sei ter pouco. Sei viver em abundância, mas sei viver também na escassez. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu gostaria que não tivesse isso na Bíblia. Gostaria que ele dissesse assim, eu sei viver na riqueza, eu sei viver no tempo bom, eu sei viver com picanha na mesa. Mas ele fala que tem tempos ruins. Salomão, segundo a Bíblia, depois de Jesus, foi o homem mais sábio que existiu e vai existir na terra. E sabe o que ele disse? Ei, com a sua juventude ele escreveu o livro apaixonante de Cantares. Na sua maturidade ele escreveu o livro de Provérbios. Mas na sua velhice, quando ele estava contemplando o máximo da sua sabedoria, ele disse assim, ei, haverá dias bons e dias maus na sua vida. Portanto, se prepare para os dias maus. Sabe por que ele está dizendo isso? Que a nossa vida é assim. Seria enganoso dizer para você, não, depois que você veio para Cristo, ó, show de bola. Porque eu estaria tirando o mérito de Cristo moldar o teu ministério, moldar a tua vida, moldar a tua família, fazer de você alguém que vai render frutos para o reino de Deus. Porque nós não viemos para essa terra para viver somente nessa terra. Nós viemos para essa terra para fazer a obra de Deus acontecer, implantar o reino de Deus e viver um dia para sempre nesse reino, ao lado de Jesus, ao lado do nosso Deus, glorificando a Ele constantemente
aonde aí sim não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, mas estaremos na plenitude diante dele. O tempo da plenitude está chegando. O tempo da plenitude está chegando, por isso, hoje, continue fazendo o que Deus te chamou. Deus te chamou para implantar o reino de Deus. Seja um colonizador dessa terra. Leve o evangelho, leve a palavra, ensine as pessoas sobre o reino de Deus. Porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus já chegou. E sabe como funciona o reino do homem? O reino do homem, o homem fica doente e fica desesperado, procura por médicos. O homem fica ali trancado em quarto, não sabe para onde correr, vem a depressão, trava a vida dele. O reino do homem faz com que o homem perca a vida, tire a própria vida por tanta pressão que o mundo oferece. Mas sabe o que o reino de Deus faz? O reino de Deus traz a cura, ele cura as feridas, ele sara o homem, ele tira o homem de dentro do quarto, tira da depressão e coloca em abundância de dias na sua presença. Ele pega o homem que queria cometer o suicídio e faz dele um pregador da palavra para levar o reino de Deus. Deixa eu te dizer, o reino é um reino de cura, o reino é um reino de restauração, o reino é um reino de libertação, o reino é um reino de novidade de vida. Eu vivo novidade de vida e você vive novidade de vida. E se não vive hoje, a partir de hoje, vai viver novidade de vida. Porque o Senhor te chamou para colonizar a terra. Aleluia. Ele te amou tanto. Ele te amou tanto. Que Ele colocou em você uma capacidade que nenhum outro ser tem. Ele criou você no céu, esse ser totalmente espiritual. E aí depois Ele veio na terra e criou um boneco de terra totalmente terreno. E pegou o espiritual e o terreno e fez você. Os anjos não têm autoridade aqui na terra, porque eles são seres espirituais. Os animais, as plantas têm autoridade na terra, mas nunca terão nada no céu. Ele te ama tanto que Ele te colocou numa partícula do céu e da terra para que você pudesse viver na terra, mas um dia pudesse ir morar no céu. Ei, Ele te ama. E Ele nessa manhã está te dizendo assim: me ajude a colonizar a terra. Sabe o que o livro de Hebreus diz? Que os anjos, quando viram que o homem pecou, Adão pecou, sabe o que os anjos falaram? Ih, Senhor, o homem vai ser sempre assim. Deixa nós colonizar essa terra. Deixa nós pregarmos o evangelho. Deixa nós levarmos a palavra de salvação. E sabe o que Deus falou para os anjos? Quem vai colonizar a terra, quem vai pregar o evangelho, são aqueles que aceitaram o meu filho como Salvador. Dá para você entender? O anjo do Senhor. Nós vivemos uma época que se a gente fala, tem um anjo ali na porta, todo mundo larga o pregador e vai para a porta. Mas Ele te deu algo que é mais importante que os anjos podem fazer aqui na terra. Ele escolheu você. Ele escolheu você. Dá para você entender? Você é escolhido. Muitos são chamados, mas você é escolhido. Muitos são chamados, mas você foi quem Deus escolheu. Diga assim: eu sou escolhido. Diga: eu estou entre eles. Eu estou entre os escolhidos. Vire para quem dá do teu lado, essa pessoa linda, diga assim: você é escolhido, você é escolhida. Aleluia. Fale para quem está atrás também, diga: você é escolhido, você é escolhida.
Diga, você é escolhido, você é escolhida. Ei, a minha função nessa manhã foi dizer isso para você. Você é escolhido para o reino. Nós vivemos para o reino. O reino de Deus veio e nós vivemos o reino de Deus aqui na terra. Para mim terminar, o que proporciona o reino de Deus sobre a minha vida? O que proporciona? Jesus, depois da ressurreição, encontra com os discípulos. E ele diz assim: é-me dado todo o poder. Diga comigo, todo. Diga, todo é todo. Diga, não sobrou nada. Diga, todo o poder sobre Jesus. E olha o que Jesus faz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Mas eis que eu não fico com esse poder. Eis que eu pego esse poder e eu vos dou esse poder. E ele diz assim: e quem crer, expulsarão demônios. Em quem crer, falarão novas línguas. Em quem crer, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Em quem crer, aleluia, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome pisarão sobre serpentes e escorpiões. Deixa eu te dizer uma coisa: quando o reino de Deus foi estabelecido na ressurreição de Cristo na terra, Ele trouxe todo o poder sobre Ele, mas Ele deu o poder para a igreja, Ele deu o poder sobre a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito de Deus que ressuscitou a Cristo dos mortos está sobre a sua vida, estabelecendo o poder de Deus sobre você. Sabe o que significa? Se prepare, porque se você se levantar para implantar o reino de Deus, você vai começar a ver cura através de você, você vai ver libertação através de você, você não vai precisar esperar somente dos pastores, não. Os pastores oram para que isso aconteça na terra, e vai acontecer. Você vai começar a ministrar na sua casa, e a cura vai chegar lá, a libertação vai chegar lá, os demônios vão ir embora, porque o reino de Deus chegou na terra. E você é colonizador dele, você é convidado para ele, você está nele, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo no reino de Deus. Fique de pé junto comigo. Aleluia. Quero orar com você. Quero ministrar sobre essa palavra no seu coração. A palavra de Deus, ela diz algo tremendo. Ela diz assim que toda vez que uma pregação é feita aqui nesse altar, toda vez, ela cria um ambiente profético sobre a igreja, da palavra que foi pregada sobre o altar. Explica melhor, explico. A minha palavra não voltará para mim vazia, sem antes ela cumprir tudo aquilo para o qual eu a enviei. Tem um ambiente profético de Deus derramando poder sobre a sua vida, estabelecendo o reino sobre a sua vida, te levantando como alguém que vai colonizar essa terra. O que está dizendo, pastor? Se você aceitar que isso aconteça na sua vida, você nem vai se entender como você vai ser daqui para frente, porque o Espírito de Deus vai começar a te impulsionar a colonizar. Você vai chegar perto de pessoas que você nunca falou de Jesus, e de repente Deus vai te dar uma oportunidade, e você vai falar de Jesus e vai começar a colonizar. Sabe aqueles crentes, agentes secretos de Cristo? Tem aqui também, pastor? Não sei, né? Acho que não, né? Agente secreto de Cristo é aquele que trabalha com a pessoa, mas nunca fala de Jesus para ela, nem sabe que ela é crente. Só é crente quando chega na igreja, ou chega em casa, né, com a esposa, com o marido. Você não vai conseguir mais ser. O Espírito de Deus vai começar a mudar. E você vai chegar no supermercado para pagar a conta, e o caixa vai dizer assim: você é crente? Como você descobriu? O Espírito de Deus vai começar a te usar, vai começar a mostrar quem você é de verdade nessa terra, e vai te dar autoridade de verdade sobre essa terra, e você vai começar a viver de verdade o que é o melhor dessa terra para a sua vida. E comigo assim: eu vou viver o melhor dessa terra.
quando eu me tornar um colonizador. Vem cá, pastor. Eu vejo um novo tempo de Deus chegando sobre a sua vida. Uma nova unção de Deus. Deus começa a trazer algo que estava no teu coração. E essa nova unção começa a soprar. Vai vivendo, vai sentindo. Há um tempo novo de Deus vindo sobre a sua vida. Tome posse disso. Moça, você. Deus vai começar a usar tudo que você passou na sua vida e nunca foi pro teu mal. Nunca foi pro teu mal. Sabe aqueles momentos de incompreensão, de perguntas? Ele está trazendo as respostas para você a partir de hoje. Sabe por quê? Porque Ele te ama tanto. Porque Ele te escolheu. Você é escolhida de Deus. Espírito de Deus, Ele está aqui. Oh, Espírito Santo de Deus, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Ele está aqui, oh Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Vai recebendo de Deus sobre a sua vida. Vai recebendo de Deus do Espírito Santo. Vai recebendo algo novo de Deus sobre a sua vida. Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele está te levantando nessa manhã. Oh Espírito de Deus. Te escolheu, te escolheu, te escolheu, te escolheu, te escolheu. Seja bem-vindo aqui. Ele te escolheu. Espírito Santo. Meu coração é só teu, Espírito Santo. Me mostra o caminho a seguir. O Santo está aqui neste lugar. Para te encher. Vai recebendo aí. Vai recebendo sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Recebendo de Deus.
Vai recebendo de Deus. Vai recebendo de Deus. Isso, vai recebendo. Vai recebendo. Espírito Santo, eu já vivo. Eu não posso viver sem tua presença em mim. Tu és tremendo, Senhor. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja diante do Senhor. Pessoas que o Senhor escolheu para essa grande obra, Senhor. Deus, pessoas amadas que o Senhor tem um propósito sobre a vida delas. A partir de hoje, Senhor, ajuda-os, ó Pai, a descobrir esse propósito e executá-lo, Senhor. Usa a vida deles, ó Pai. Que eles tenham ousadia, Senhor, para curar os enfermos, expelir os demônios, falar novas línguas, viver o novo do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço pelo poder da tua palavra, Senhor. Estabelece os pés deles, ó Pai, firmados como colonizadores dessa terra. Mas dá a eles, ó Deus, a esperança do céu, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Que essa palavra marque o coração deles, ó Pai. Espírito de Deus, traz essa marca, sela essa palavra. E que eles entendam, quem sou eu? Eu sou um colonizador. Vem, Senhor, sopra sobre eles algo novo. Em nome de Jesus. Levanta a tua mão direita, diga assim: eu sou um colonizador. Diga de novo: eu sou um colonizador. Diga de novo: eu sou um colonizador. Diga: eu vou marcar a minha passagem nessa terra. Diga: eu vou deixar a minha marca junto com a marca de Cristo sobre vidas, porque eu sou chamado para colonizar, para trazer o reino de Deus de novo para a terra. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Misture com glória a Deus, com aleluia. Oh! Receba a unção sobre a tua vida. Ei, anda aí, daraba na basura, manaba coma na basura e andecou. Tu não estás sozinho, filho. Lava, 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 sai. Eu cuido, eu guardo. Lava na basura e me andarai. Oh, e andará, manaba, lava, 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 sai. Se reveste nessa manhã. Se reveste nessa manhã. Se reveste nessa manhã. Eu te escolhi, lava, lava, lava. Aleluia. Me canta. Coloque sua mão na posição de receber. Deus, Ele ama. Às vezes a gente acha que o que a gente está fazendo, Deus não está vendo, é pouco. Aí vem Deus e surpreende a gente através da palavra. Irmão, essa palavra foi praticamente para a minha vida nessa manhã.
A gente ministra, a gente prega. E a gente precisa ser ministrado também. E quando a gente senta, mesmo sendo pastor, ministro de louvor, quando você senta para ouvir a palavra de Deus, Deus ele faz como ele fez com Adão, ele desce para falar com você. E nessa manhã Deus me surpreendeu, como sempre. Mas hoje foi o dia que ele marcou. Falei, é você, com você que eu estou falando. É com você. Deus abençoe, pastor Ivan. Que Deus continue te usando. É desse jeito que Deus quer te usar. Não questione Deus, mas assim tá bom, tá ótimo. E nessa manhã que você sai daqui acreditando e crendo que o Senhor ele te ama. Seja um agente de milagre, seja um agente de bênção, aonde você for, deixa Deus te usar. Mas pastor, eu não sei falar, não importa. O teu comportamento, a tua atitude vai mostrar que Deus é na tua vida. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus nunca venha faltar sobre a tua vida. E que essa semana que se inicia hoje seja uma semana de bênção e de vitória e de conquista. Que as portas já estão abertas sobre a tua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo nessa manhã. Vai em paz. À noite nós temos outro culto às 19 horas. Eu convido a você a vir e traga outra pessoa. Em nome de Jesus. Se você quer, aplauda, glorifica o Senhor. Cumprimenta pelo menos umas 30 pessoas. Declara a bênção sobre a vida dessa pessoa. Darabassurimie. Oh, aleluia. Deus abençoe a todos. Não esquece de pegar a tua parmegiana, viu?